Bom dia, amiguinhos. Professor Leonardo Palombini. Vamos iniciar hoje começando a entender um pouco melhor o que vai ser esse nosso sexto ano, né? Em especial e mais amplamente esse início da etapa 2 do ensino fundamental, né? Que é quando nós vamos sair daquele primeiro período, que é do primeiro ao quinto ano, ok? Pois eles estão saindo agora. E entraremos agora nesse segundo período do ensino fundamental, o ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. 4 anos, sexto, sétimo, oitavo e nono. Beleza? Gente, dialogar um pouco aí com os alunos de sexto ano, mas com os de sétimo também, porque como os de sétimo ano passado, maior parte da educação foi à distância, né? Muitos podem não ter tido a ambientação e a familiarização necessária com esse novo processo, dessa nova etapa, né? Porque, enfim, nós não tivemos convivência na escola, né? Que é onde se dá o processo educativo por excelência. Então, assim, à distância, remoto, por vídeo ou por atividade em PDF, é bem difícil a gente conseguir entender, afinal, como que é, né, esse novo mundo que a gente está entrando agora, que é saindo ali das primeiras etapas do ensino fundamental e entrando no ensino fundamental 2, ou seja, aprofundando um pouco mais o seu conhecimento e aumentando um pouco mais a sua rede de relações. Beleza, gente? Beleza. A primeira diferença que todos já devem ter percebido é que agora são vários professores, né? Do primeiro ao quinto ano, a gente tinha uma professora que ficava com vocês do início da aula até o final. E aí ela dava toda a atenção necessária, ela conhecia cada um de vocês muito bem pelo nome, quem é a família, quem é o pai, quem é a mãe, qual que é a história, né? Tinha uma relação mais profunda com vocês, né? Porque cuidava de vocês durante todo aquele período da escola. Agora, gente, a primeira mudança é essa. Vocês não têm mais somente uma professora ou um professor, vocês têm vários. Cada disciplina vai ter o seu professor. No ensino fundamental 2, nós temos 8 disciplinas na nossa escola, tá? Que é geografia, história, ciências, matemática, português, educação física, artes. Esqueci de uma. Enfim, responde vocês aí qual é a outra. E, gente, então, esses professores das disciplinas, eles não são mais um professor generalista, né? Eles não são mais um pedagogo. Um pedagogo é quem? É o cara que estuda sobre a educação. Como eu vou fazer essas crianças pequenas, que ainda não sabem nada do conhecimento instrumentalizado, né, científico, e não sabem sequer ler ou fazer uma conta básica de 2 mais 2, né? Como eu vou fazer para ensinar essas pessoas, ou seja, para iniciar essas pessoas no mundo do conhecimento formal, tá? Porque a escola é isso, é o conhecimento formal, né? Aquele conhecimento que é instituído na sociedade, que a gente pode passar ele para frente com um certo nível de certeza sobre o que se está falando. Por quê? Porque ela é baseada em estudos, em pesquisas, em todo um histórico que a gente vai observando, né, o desenvolvimento das coisas e vai a partir disso criando conhecimento para passá-lo para frente. Beleza? Beleza. O professor do ensino fundamental 2, ele é um professor especialista, diferentemente do pedagogo, que é um professor que ele pensa a criança como um todo no processo educativo. Nós aqui da parte 2 do ensino fundamental somos professores especialistas, então a nossa principal especialidade é a nossa disciplina, beleza? Então você vai ver um cara que sabe muito de matemática, o cara sabe tudo de matemática, um cara que sabe muito de línguas, ele sabe tudo de línguas, um cara que sabe muito de geografia, de história,
tá? Por quê? Porque ele fez uma faculdade só disso. Ele ficou 4, 5 anos estudando só isso. Então ele sabe muito daquele assunto. Pode ser que ele não saiba tanto de outros, tá? E ao mesmo tempo, ele também não vai ter uma visão tão ampla sobre o estudante. Por quê? Principalmente porque ele não tem tempo de estar desenvolvendo uma relação tão pormenorizada assim das questões específicas do cotidiano. Por quê? Porque a gente tem uma aula, 2 aulas por semana, 3 aulas às vezes. As disciplinas matemática e português têm 5 aulas, mas de qualquer forma é 1 hora por dia só, normalmente, né? Então a gente acaba tendo muitos alunos. Tem professores que têm 300 alunos, 500 alunos, tem professores que têm 800 alunos, dependendo do número de turmas que cada um tem, tá? Então, tendo 500 alunos, é impossível a gente ter o conhecimento sobre as questões específicas de cada um. Consequentemente, nós não teremos todo o cuidado que o professor generalista, pedagogo de primeiro ou quinto ano tinha, né? É uma relação que ela se torna um pouco mais afastada necessariamente, tá? E a outra questão é que cada um desses professores vai ter uma forma de dar aula, uma forma de promover o seu conhecimento dentro da escola, que nós chamamos de metodologias de educação. Então, existem várias metodologias diferentes. Vocês devem ter percebido ao longo do primeiro ou quinto ano de vocês que os professores que vocês tiveram eram diferentes, cada uma tinha um jeito de dar aula, né? Agora, do primeiro ao quinto ano, a professora tem aquele jeito de dar aula e ela vai dar aquele jeito durante o ano inteiro. Claro, com pequenas variações, né? Dependendo das necessidades. Mas já do sexto ao nono, você em um dia vai ter 4 aulas completamente diferentes, talvez. Porque um professor usa um método, outro professor usa outro professor usa outro. Um professor gosta que as pessoas sentem assim, outro gosta que eles sentem assado no formato da sala de aula, né? Alguns professores gostam de mais de fazer grupo, outros é mais individual. Alguns professores gostam mais de falar, outros gostam mais de escrever, outros gostam mais de usar imagens. Alguns gostam mais de conversa, de debate, outros gostam de silêncio, de atenção, tá? Tudo isso depende da forma como cada professor entende que seja melhor para passar aquele conhecimento que ele precisa passar para vocês, né? E isso vai ter uma variedade. Cada professor vai adotar uma escola, que a gente chama, que são escolas do pensamento, são formas que nos ensinam a como pensar e como passar esse conhecimento para frente, tá? Então, gente, né, essa palavra conhecimento é a palavra que norteia a escola, basicamente, né? E além do conhecimento, a convivência. Então são essas duas coisas. E aliás, a convivência ela leva ao conhecimento, né? Agora, nesse contexto de pandemia, a gente está tendo uma convivência que está sendo prejudicada, porque a gente não está conseguindo ter contato com os colegas, com os professores, ter aquela conversa olho no olho, né? Se conhecer melhor. Infelizmente, mas é da necessidade do momento. Agora, de toda forma, a escola, né, ela é como se fosse um micro-universo da vida. Então é na escola que você vai conhecer outras pessoas, outras situações, outras condições, vai se deparar com a diversidade que compõe o mundo, onde cada pessoa é diferente, e isso é exemplificado, por exemplo, pelas formas de dar aula de cada professor, tá? E nisso você vai aprendendo a viver em sociedade, porque todo ser humano vive em sociedade. Nós somos um ser gregário que depende dos outros seres para viver. Por isso que nós chamamos de sociedade. É um acordo implícito, tácito, ou seja, um acordo que todo mundo sabe que ele existe, por mais que ele não seja assinado, que é, bom, eu tenho um papel dentro do mundo, assim como o outro também tem, o outro também tem. Né? Todos nós dependemos de todos nós para conseguir viver. Nenhum ser humano vive sozinho, alienado e isolado do resto, né? Todos nós somos seres que vivem em sociedade, em comunidade. O ser humano é um ser gregário, ou seja, que agrega os demais e dentro dessa agregação, né, cada um vai acabar cumprindo com uma determinada função para que essa coletividade funcione.
né? Então nós precisamos de uma série de pessoas diferentes para que as coisas funcionem. Se todo mundo fosse igual, imagina, se todo mundo fosse professor, e aí quem que ia construir prédios? Quem que ia manter a cidade limpa? Quem que ia atender as pessoas nos comércios, né? Então, nós precisamos de gente trabalhando em todas as áreas. Nós precisamos de gente atuando mais especificamente em todos os tipos de conhecimento, para que aquela pessoa sirva a sociedade e, consequentemente, a sociedade lhe sirva de volta. Tá? Então, essa é a diversidade do mundo, onde cada um de nós vai acabar, a partir das suas aptidões, dos seus gostos, indo por um caminho dentro dessa sociedade para cumprir aquilo que acha que lhe é interessante, devido que possa lhe trazer felicidade, né? E também suprir as suas necessidades particulares. Então, gente, essas matérias aí, né, elas vão começar, as disciplinas, elas vão começar a ensinar para vocês uma série de coisas desse mundo em que nós vivemos, que vai servir para já começar a ir encaminhando vocês o que que vocês gostam mais, o que que vocês não se interessam muito, a partir daquilo, com o que que vocês podem trabalhar mais especificamente, que lhe traga mais gosto, com o que que vocês podem oferecer para a sociedade, né? Quais são as suas aptidões, os seus dons, os seus gostos, né? Então, ao longo desse caminho do conhecimento, você vai tomando contato com uma série de coisas diferentes e que você vai acabar construindo a você mesmo. O grande objetivo da nossa vida aqui, né, é a gente construir a nós mesmos no mundo, né? E essa não é uma tarefa fácil. Essa é uma tarefa que ela leva a crises, a dúvidas, a às vezes becos sem saída, onde a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo, o que que a gente quer, quem nós somos. E isso é normal, né? Mas a escola serve para tentar ajudar um pouco a dar um norte, a dar um sentido. Tipo, olha, eu gosto de tal coisa, mas eu não gosto muito de tal coisa. Então talvez eu vá trabalhar com alguma coisa que use mais isso e use menos aquilo, tá? Então, na escola é onde a gente vai buscar, vai ter acesso a esse conhecimento, né? Que é um conhecimento mais assim acadêmico, tá? Que é um conhecimento organizado, formal, científico, né? E, além de tudo, onde nós vamos ter as nossas relações, né? A nossa vivência cotidiana, onde a gente vai ter contato com os demais e também acabar a partir disso formando nós próprios, né, gente? Então, esse conhecimento é o que eu chamo de roda do conhecimento. 13 minutos, vamos tentar acelerar isso aqui. É o que eu chamo de roda do conhecimento, tá? Que é como se fosse um grande bolo onde todo o conhecimento do mundo está inscrito. E aqui na escola, no ensino fundamental, nós vamos dar os primeiros fundamentos desse conhecimento. É que nem uma casa. A casa precisa ter fundamentos, ou seja, precisa ser aqui o chão da casa, ela precisa ter fundamentos, ou seja, precisa furar o chão dela e botar vigas ali para segurar ela, para garantir que ela não vai afundar, que ela não vai ficar torta. Tá? Então, esse é o que está lá embaixo. O ensino fundamental é o que está lá embaixo. É o primeiro de tudo, é o que dá fundamento para tudo o que vai vir a partir daquilo. E o ensino fundamental está dentro da educação básica, que é a base. A base seria o chão, né? Se o fundamento está aqui, a base é o chão. Então, é o início de um processo de conhecimento que só vai avançando ao longo da vida até a morte. Nunca termina, o ser humano nunca para de aprender. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente, até o último dia da nossa vida, a gente pode aprender alguma coisa nova, né? E essa roda do conhecimento, ela tem diferentes abordagens, diferentes formas de se criar conhecimento. Então, inicialmente nós vamos ter isso que eu chamo de roda do conhecimento, onde nós vamos dividir a roda de conhecimento entre as ciências, que nós abordamos mais especificamente na escola, as artes, em que nós temos inclusive uma disciplina específica só para isso, a filosofia, que é onde a gente discute ideias, pensamentos
e pensa, né, o que que é essa vida, o que nós estamos fazendo aqui, como que a vida se desenvolve através das ideias, né? Enquanto a ciência vai pensar muito através da matéria, do mundo físico, e nós temos a religião ou a espiritualidade, que vai tratar das questões transcendentais, do que está para além, né? É uma coisa muito de fora o íntimo, então cada um vai buscar a sua conexão. Essa palavra religião vem de religare, que seria religar o ser humano à sua origem. Então, o conhecimento espiritual, ele pensa na religação do ser humano com a sua origem, crendo que o ser humano ele não é simplesmente um corpo na Terra. Ele tem um espírito que vem de um mundo superior, assim, digamos, tá? E a partir disso é de fora o íntimo, ou seja, cada um vai ter a sua crença, a sua fé, vai buscar esse conhecimento a partir disso, e nisso a escola não vai influir. Por quê? Justamente porque é uma questão de fora o íntimo. Então a escola não vai abordar ainda muitas questões religiosas, tá? Mesmo porque o Estado é laico, ou seja, o Estado ele não pode ter uma religião oficial. O Estado tem que ser aberto à diversidade, né? Por quê? Porque durante muito tempo a questão das religiões oficiais acabou oprimindo, acabou escravizando, acabou torturando e matando pessoas em nome da imposição dos seus dogmas. Então, com a democracia, onde a gente aceita a diferença por natureza, o Estado passa a ser laico, ou seja, não existe mais uma religião oficial. A gente entende que a religião é de foro íntimo, é da fé e da crença de cada um, e cada um vai buscar os métodos dessa religação com o transcendental, com o outro mundo, ou com aquilo que é o grande mistério, né? A partir da sua própria vida, da sua própria experiência. Então a escola não influencia nisso. Porém, nos outros três, nós vamos acabar trabalhando um pouco, né? Então cada uma desses grandes métodos ele acaba criando conhecimento. A ciência é talvez a que mais seja contemplada na escola. Enfim, na verdade os três, né? Mas a ciência ela é esse método que é o método da experimentação, o método da comprovação, onde nós temos como medir, como mensurar, como comprovar aquilo que nós estamos falando. Então a gente faz experiências, a gente chega a conclusões que são lógicas, que são retas, que não tem como ser questionadas porque elas são medidas, comprovadas, exemplificadas, demonstradas, tá? Então, o método da ciência é esse, é o método que ele vai lidar com a matéria, com o mundo físico duro, tá? Que tem como comprovar as coisas que ela está propondo, porque são coisas observáveis por qualquer um, diferentemente da religião, aonde as coisas são observáveis somente pela própria pessoa que crê, né? E não tem como tu mostrar para outra pessoa aquilo. Aquilo vai depender somente do foro íntimo. Na ciência não, na ciência você pode mostrar, olha, 1 mais 1 é igual a 2. Não tem discussão, né? A filosofia é o método de nós pensarmos como que é essa vida em sociedade. Por exemplo, isso eu estou falando para você sobre a sociedade, que é um acordo tácito, em que todos convivem e colaboram na forma de um grande coletivo, onde cada um traz uma aptidão para servir aos demais, isso é filosofia, tá? É uma forma de pensar a sociedade. Existem pessoas que pensam diferente, né? Nós temos uma série de escolas do pensamento também, tá? Essa forma que eu estou trazendo é a escola do pensamento que eu sigo, né? Que é uma escola mais apoiada na colaboração. Né? Tem gente que diz que não, que a sociedade é uma grande convivência, aliás, que a sociedade é uma grande concorrência, em que todos estão concorrendo com todos para ver quem consegue ser melhor. Né? Essa é uma filosofia que ela é bastante recorrente,
por aí, né? Mas eu entendo que esse tipo de pensamento ele acaba levando ao caos, que é o que nós vivemos. Então nós temos que buscar um novo tipo de pensamento. A filosofia ela busca isso, ela busca as ideias de como que é a vida na Terra, tá? Diferentemente da ciência que busca os fatos, comprovações, a filosofia explora as ideias, as possibilidades, tá? E já as artes, né, gente, é a forma que o ser humano tem de criar a própria realidade e de trabalhar muito com a questão mais das emoções, tá? Então as artes, elas não pressupõem necessariamente um pensamento racional, lógico, como a ciência ou talvez como a própria filosofia. Ela é livre. A arte é a liberdade de criar, de colocar aquelas suas emoções que não são dizíveis, que elas não são traduzíveis em palavras, em forma de uma criação que pode ser teatral, que pode ser visual, que pode ser musical, né? Dança, escultura, pintura, desenho, teatro, né, gente? Uma série de formas de expressão do ser humano no mundo em que ele também nos passa uma ideia, só que é uma ideia que ela não está exatamente escrita e desenvolvida racionalmente. Ela é ah, uma essência, uma ideia, uma criação que passa ideias, só que ela passa ideias mais no campo das emoções, dos sentimentos. A gente lida com ela, né, quando a gente assiste alguma apresentação artística, aquilo mexe com as nossas emoções, né? E a partir daquilo a gente também está aprendendo, também está tendo acesso ao conhecimento. Então essas são 4 formas de se criar conhecimento no mundo. E aí dentro da escola nós dividiremos essa roda do conhecimento nessas 4 grandes áreas aqui, que nós chamamos de matemática, que é a ciência suprema por si própria, porque ela é a ciência reta, infalível, né? Por isso que dizem que ela é a mãe das outras ciências e por isso que ela tem uma área inteira só para ela, né? Então, a matemática, ela é uma ciência. Nós vamos ter as ciências humanas, que também são ciências, ou seja, que elas estudam a sociedade, né, e o mundo que a gente vive, como se organiza essa relação entre o ser humano e o mundo. Então, as ciências humanas elas vão se apoiar também bastante na filosofia, que é para conseguir entender isso, né? Então, nós teremos geografia, nós teremos história, nós teremos sociologia. Essas são ciências que se apoiam bastante também na filosofia, tá? E nós teremos as ciências naturais, que são as ciências também da vida na Terra, mas não necessariamente mais sobre a organização da sociedade, do ser humano em si, mas a vida enquanto a matéria. Então, as ciências vai ter a biologia, que vai estudar o corpo, os animais, as plantas, né, as relações entre o meio ambiente e os demais seres que ali convivem, tá? Sobre a nossa saúde. Vai ter a química, que estuda sobre os elementos, a composição das coisas, como que esses elementos se misturam para criar novos elementos. E a física, que estuda sobre as forças da natureza. Tá? Beleza. As forças, né? A gravidade, a elétrica, o calor, a força do movimento, tá? Então, essas são algumas das formas de se desenvolver o conhecimento. E nós teremos também as linguagens, por fim, que são, enfim, as formas de exprimir tudo isso. Né? Então a gente vai entender que a arte também é uma linguagem, por exemplo, porque ela exprime, ela coloca para fora aquelas ideias em forma de uma linguagem, de uma codificação. Né? Mas o português, o inglês,
tá? Também são linguagens, enfim, línguas que são organizadas. Eu aqui estou falando português com vocês e vocês estão entendendo, né? Para que isso aconteça, é preciso todo um estudo, né? Para eu conseguir saber quais palavras usar exatamente. Você vê que eu uso muitas palavras aqui, né? Então, quanto mais você estuda o português, quanto mais você lê, quanto mais você estuda como um todo, mais palavras você vai agregando ao seu vocabulário que tem significações. Então, quando você vai se comunicar ou tentar ensinar os demais, né, você usa uma linguagem sempre, tá? Enfim, gente, dentro do ensino fundamental é onde nós vamos começar. Imagina essa roda que eu falei, ela é uma grande roda de conhecimento do universo. Imagina que vocês estão lá no meio dela. Imagina que esse pontinho aqui do meio é quando vocês entraram na escola e começaram o ensino fundamental 1, tá? Na medida que vocês foram avançando de série em série, vocês foram crescendo e agora entraram no ensino fundamental 2, ou seja, vocês começaram a ampliar, né, o conhecimento de vocês. Agora, à medida que vocês forem aumentando o conhecimento de vocês, na medida que vocês forem passando de ano até terminar o ensino fundamental, vocês já terão todo o fundamento dos conhecimentos da sociedade. Beleza? E, gente, vocês têm que entender, então, que esse conhecimento ele vai indo em todas as 4 direções, tá? Então ele vai para as 4 direções. Por quê? Porque vocês estudam de tudo um pouco na educação básica. Depois do ensino médio, quando as ciências naturais, as ciências humanas, a matemática e as linguagens forem se subdividir em ainda mais matérias do que é no ensino fundamental, né? Como, por exemplo, as ciências humanas, no ensino fundamental, geografia e história. No médio, nós já teremos sociologia e filosofia também. As ciências naturais, no ensino fundamental, é o que a gente chama de ciências. No ensino médio, nós já trabalhamos de química, física e biologia. São 3 matérias, tá? Então, isso vai aumentando. As linguagens, por exemplo, nós temos português, inglês, artes e a educação física. Nós também dizemos que é uma linguagem porque ela é uma expressão do corpo, tá? Já no ensino médio, nós aprenderemos literatura, que é toda essa linguagem transformada em histórias e coisa e tal, que também é uma forma de arte, tá? E redação, ou seja, como a gente aprender a transformar essa linguagem num texto que a gente possa se comunicar, tá? Então, no ensino médio, vocês vão ir crescendo, crescendo, até digamos que vocês já conseguem ocupar toda essa área aqui, ó, tá? Tudo isso aqui é o conhecimento que vocês tiveram acesso, beleza? Aí depois, gente, que terminar o ensino médio, perceba que está somente ainda lá no meio. Nós temos toda essa parte em branco que ainda não foi nos possível atingir, né? E nem será, gente, porque ninguém fica sabendo de tudo. Nós somos seres humanos limitados, né? Então, a partir do momento que você sair do ensino médio, você vai decidir mais para que lado que você vai ir. Então, digamos assim, eu gosto mais de ciências naturais. Então, você vai começar a ir mais para ciências naturais. Aí você vai fazer um curso técnico, uma faculdade, e aí você vai ir para um lado. Ah, não, mas eu gosto mais de artes. Então você vai sair daquele grande meião ali e vai começar a ir para outro lado. Ficou tipo Mickey, tá? E nisso, gente, depois de um curso técnico, de uma faculdade, você pode acabar fazendo um mestrado, ou fazendo uma outra faculdade, indo para um outro lado, ou fazendo um doutorado, e indo ainda mais profundamente, buscando estender o limite desse conhecimento, né? Se você começar a ir muito, 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 muito numa direção, você vai chegar aqui, ó, que a gente chama que é o limite do conhecimento. A partir daqui, não se sabe. E aí, se você fizer uma descoberta, descobri uma coisa nova. Então você vai estender o limite desse conhecimento. Você vai ir para fora dele. E automaticamente toda essa roda vai crescer para abarcar
aquele conhecimento novo que você descobriu. Então, a roda do conhecimento ela só cresce. Na medida que a sociedade caminha, ela só cresce, tá? Então, meia hora já acho que tá bom, né? Pra gente entender um pouco do que é esse ensino fundamental 2. E, gente, tem atividade lá nas, nas turmas do Google Classroom. Vamos começar a falar um pouco sobre paisagem, que é o primeiro conteúdo de geografia do sexto ano, tá? E também sétimo ano, oitavo ano também tem atividade lá. E qualquer coisa vocês me chamam para se tiver dúvida, beleza, gente? Valeu, abraço.